fechar nossos olhos, né? Nos colocar na presença de Deus. E principalmente na presença também da Santíssima Virgem Maria. Maria? Pedir que a Virgem Santíssima, ainda mais hoje, né? Hoje, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Aquela que prometeu, e uma promessa muito bonita, disse que no final, por fim, é o meu Imaculado Coração que triunfará. Então as batalhas são vencidas pelo Imaculado Coração de Maria. Maria, ela antecede, ela antecipa a vinda do Senhor em nossa vida. Maria é como que fosse aquele ninho, onde é gerado mesmo a fé, a esperança e a caridade. Todos aqueles que alimentam a sua fé através da devoção mariana são aqueles que chegam à santidade. Então vamos pedir que Nossa Senhora, já no íntimo do nosso coração, abra nossa inteligência, nossa mente, para essa noite de formação. Vamos cantar isso. Aqueles que sabem cantam, aqueles que não sabem, apenas escutem, que é uma bela de uma canção. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra. Mestra e Rainha. Acaso não saber? Eu sou da Imaculada. Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor, o amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor, o amor de mãe. Peça a Nossa Senhora, faça uma prece agora. Peça a Nossa Senhora pela sua vida, peça a presença de Nossa Senhora na sua casa, na sua vida particular, na busca pela santidade. Reze, peça a Nossa Senhora, sob o título de Fátima, aquela que venceu o comunismo, aquela que venceu o anarquismo, aquela que vence tudo aquilo que pode destruir a moral cristã, aquilo que pode destruir a moral e a fé cristã, que são colunas deste mundo, colunas de moralidade para este mundo, para este universo, para tudo aquilo que é criação do nosso Senhor. Nós queremos te pedir, ó Santíssima Virgem Maria, nessa noite, sob o título de Fátima, que a Senhora possa interceder por cada um de nós e leve a cada um de nós, né? Tem muitos escravos teu aqui, Santíssima Virgem, leve a cada um de nós, seus filhos, que foram batizados e consagrados ao seu Imaculado Coração, leve-os ao coração do seu Filho. Faz com que Jesus e a fé cresça em nosso coração cada vez mais pela sua intercessão. Venha, ó Santíssima Virgem Maria, e abre a nossa inteligência. Ajuda-nos a entender a sua palavra, dá-nos humildade para compreender. E aquilo que a gente não compreende, que passe pelo crivo da meditação, até que um dia a gente chegue à contemplação. E, ó Santíssima Virgem, ninguém como a Senhora pode nos ensinar o que é o silêncio. Que o silêncio, aquilo que a Senhora fazia, de guardar tudo no coração, possa ser também um ensinamento para cada um de nós. Bendita sejas, mãezinha. Nós te amamos e nós evocamos a Senhora sobre o nosso coração e sobre nossa vida. Vamos cantar mais uma vez. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Eu sou da Imaculada.
Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Rezemos juntos então. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Amém. Vamos sentar. Gostaram da música? Todos conheciam essa música, não? Não? É linda, né? Colo de Deus, tá no auge dos caras. Essa música aí, é até legal falar a contextualização dela. Existe um santo chamado São Maximiliano Maria Kolbe. Ele que tinha essa frase. São Maximiliano, ele tinha um apelido de o Cavaleiro da Imaculada. Era o apelido dele. Toda cidade que ele fundava uma missão, ele falava, essa cidade é a cidade da Imaculada. E como ele era muito pobre, ele queria evangelizar no Japão, né? E não tinha como ele evangelizar no Japão, não tinha dinheiro. Só que ele falava assim, ó, acaso não sabeis que eu sou da Imaculada, né? Essa era a frase dele. Tinha alguma dificuldade, ele falava, acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Por fim, ele fundou um mosteiro lá no Japão, né? Evangelizou o Japão. Só que ele morreu num campo de concentração nazista. Houve uma condenação a 10 pessoas morrerem de fome no campo de concentração. E ele se colocou no lugar de um pai de família judeu, né? Católico, cristão. Ele viu o sofrimento daquele pai de família, ele chamou lá o general, no filme relata bem isso, né? Falou, eu quero morrer no lugar dele. Então ele foi morrer de fome no lugar daquele pai de família judeu. E dentro da cela que eles estavam presos, é interessante que lá dentro ele atendia a confissão dos judeus e converteu muitos judeus para o cristianismo dentro dessa cela. E ele foi o último, se eu não me engano, a morrer. E não morreu de morte natural. Os caras teve que descer lá e dar uma injeção letal no coração dele, porque ele não morria. Então, lá morrendo de fome, no calabouço lá, ele atendia a confissão, converteu as pessoas ainda. Então ele é um grande mártir da nossa fé. E eu não sei de que ano que ele é. Século XVIII, né? Então, é contemporâneo nosso até, né? Um santo presente. Então ele que falava, acaso não sabeis que eu sou da Imaculada. Bom, irmãos, vamos dar continuidade então à nossa formação do resumo da vida católica. Hoje a gente chegou na metade da nossa formação. Ué, Everton, eu não tenho para te dar isso aqui, mas depois eu te passo um modelinho, tá bom? E até antes de iniciar, claro, eu quero dar boas-vindas ao Everton, meu irmão. Obrigado por ter vindo, cara. O Everton, eu não conheço muito bem, mas aquelas amizades do Facebook, né? Eles conhecem pelas postagens. Mas é um menino que Deus, a pátria, né, e a família estão acima de tudo, né? Ele tem uma militância muito boa, conservadora aqui em Votuporanga, das poucas até, né? Tem muito pouco conservador em Votuporanga. Tem muito pouco, né? A gente vê muita gente que se diz de direita ou de... né? Só que na verdade são a mesma coisa que a esquerda. Né? Só são são liberais, isso. Então, na verdade, ele é um irmãozinho que é conservador, então eu gostei muito da presença dele. Olha, ele me falou, foi tomara que ele vá mesmo. Né? E venha sempre, cara. As portas estão abertas, com certeza vai ajudar muito na sua militância em defesa da moral cristã e dos valores cristãos, viu? Eu não posso deixar de também dar boas-vindas para a Cintia e para o Gerson, cara. Né? Porque, assim, por mais que eles fazem parte, faz um tempinho que não vinham, né? A Cintia, eu acho que a Cintia que está aqui é a única mesmo, que estava na primeira reunião, as portas fechadas no São Cristóvão, que eu relatei aqui aquele dia. Então é muito bom, viu, irmão? Muito bom que vocês estão aqui, de verdade. Éder também, né? Cara, que bom que você está aqui, muito bom, que bom que você veio, tá? Seja alimento para sua vida isso também. Você já está aqui já, tá? O Jean também, a Jean também, meu amor no bolso. Carol, bem-vinda, Carol, namorado de Denilson, ô Glória! Né? Então, que bom que você está aqui, viu, irmão? Tá bom? Carol já é mariana, já é consagrada no Senhor, pelo método de São Luís. Eu queria só, antes de iniciar a formação, hoje é algo breve até,
Só queria deixar uma coisa combinada com vocês. Vamos deixar as formações de sexta-feira para começar às 8h30? Pode ser? Dá tempo de ir à missa, né, quem quiser. E outra, quem chega do trabalho, às vezes é uma meia horinha a mais que dá para dar uma... Né? Então a gente começa às 8h30 cravado. Né? Hoje a gente começou mais ou menos esse horário. Então para não ficar tão apavorado que chega antes, vamos começar às 8h30 a partir da semana que vem. Das 8h30, no máximo, não passa disso, 10. 1h30 de reunião. Beleza? Tá joia? Tá cravado. Aí tipo assim, deu 8h30 a gente vai começar a semana que vem. Tá bom? Continuando essa apostila do resumo da vida católica, nós passamos já por uma etapa muito bacana, né, de conhecendo as devoções semanais, mensais, né? Na verdade, isso aqui é um plano para a vida. Inclusive, esse é o nome do grupo do WhatsApp que a gente tem dessa formação, um plano para a vida, né? Um plano de santidade. E nós chegamos em um momento em que a gente vai começar a ver a questão moral da igreja, né? O que a igreja ensina na questão moral. Aqui, o tema de hoje é um chamamento à santidade. Todo mundo me ouve bem? Tranquilo? Hoje é chamamento à santidade. Então, nós vamos falar hoje aqui, nesses breves momentos, sobre uma vocação que é de todo batizado. Todo mundo que foi batizado tem um chamado, aquilo que Santo Tomás de Aquino ensina, né, não posso perder essa oportunidade. Santo Tomás de Aquino ensina que é a finalidade última do homem, o fim último do homem. Todos nós nascemos para uma finalidade, ensina Santo Tomás. Eu não sei se vocês já pararam algum dia, não se preocupe, tá? Já pararam algum dia? As crianças aqui têm que crescer assim mesmo, nós respeita eles, nós espera eles, para não atrapalhar, depois nós volta aqui. Para não atrapalhar eles, tá bom? Santo Tomás de Aquino, ele ensina, né, e quando eu li isso, explodiu no meu coração, que nós nascemos para uma finalidade. Não nascemos para o nada, por acaso, que o ateísmo prega. Nós nascemos para uma finalidade. E quem de nós às vezes não perguntou, né? Caramba, como que eu estou aqui? Para onde que eu vou? Quem sou eu? Não... Você já caiu nessa parada meio filosófica aí? Pô, o que tem depois da morte? A gente não pensa isso? É até normal, né? Então, Santo Tomás de Aquino ele dá a resposta para isso. Ele fala que nós temos uma vocação, temos uma finalidade, um fim. O fim último do homem é a contemplação da verdade. Essa contemplação da verdade é a vida eterna, é o céu. É quando nós morrermos, né? Eu vou ficar no purgatório lá por alguns séculos, porque o bicho pegou, a coisa foi feia. Aí depois, a contemplação da verdade é o gozo eterno que se fala, né? Estarmos diante de Deus face a face. Nós fomos criados, Deus nos escolheu através dos nossos pais, numa gestação, em um ato de amor, para um fim. E esse fim é a contemplação da verdade. Nós todos nascemos para encontrar Deus, irmãos. Ninguém aqui nasceu para ir para o inferno, viu? Por mais que nós corramos esse risco. Mas ninguém aqui nasceu para ir para o inferno. Quem vai para o inferno, o pecado original, isso fugiu dos planos de Deus. Isso fugiu dos planos de Deus. Esse não é o tema aqui, mas o porquê que existe tanta coisa errada, tanta coisa ruim, né? O porquê que existe tudo que a gente vê hoje em dia. Por causa do pecado original. O pecado original manchou a criação. Nós somos maus. Vocês perceberam isso? Ou não? Perceberam que você é mau? Como diz São Paulo, a gente quer fazer o bem, cara. Mas a gente acaba fazendo o mal que a gente não quer. A gente quer fazer o bem, mas faz o mal que a gente não quer. Então isso significa concupiscência. Nós nascemos com o pecado original. O batismo ele apaga o pecado original. Só que resta em nós a concupiscência, a tendência ao pecado. Isso é só quando o nosso Senhor voltar. Mas existe uma forma de combatermos isso. Isso chama-se santidade. Né? Que lindinho, né? Isso chama-se santidade. Meu filho. Isso já deve ter visto no Face também, pô. Só dá ele. A santidade, ela combate, então, a concupiscência, a queda ao pecado. Você pode ver, gente, a gente consegue vencer o pecado quando nós começamos a ser mais santos, a cumprir mais os mandamentos. Então é sobre isso que nós vamos, nesse breve momento, vamos conversar. O texto aqui diz o seguinte, ó, isso foi retirado do Catecismo da Igreja Católica, tá? Eu não trouxe o meu porque o meu não dá nem para usar mais, tá sem capa, tá destruído. Então, se eu precisar de algum catecismo, eu pego ele. Pode deixar ele, mano. Olha lá, o que diz o catecismo? Ó? Na folha aí, quem tem? Todos os fiéis, de qualquer estado ou regime de vida, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos somos chamados à santidade.
Sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Isso está em Levítico 19, né? Depois Jesus fala isso também. Se queremos corresponder ao chamado universal à santidade, devemos colocar empenho em ser piedosos, com um plano concreto de orações e devoções que nos levará, sem percebermos, a ter uma vida contemplativa. Isso aqui está no contexto do que nós já estudamos, não é verdade? Aqui, falamos sobre a oração contemplativa, sobre tudo isso. Aqui, o catecismo e o texto nos ensina que, se nós então tivermos uma vida regulada nesse fim último do homem, que é a contemplação da verdade, se nós reorganizarmos a nossa vida nessa finalidade última, que é o céu, e tudo que nós fizermos. Tem um livro muito bom que chama A Educação Segundo a Filosofia Perene, que é do Antônio Donato, esse livro, que fala sobre isso. Se nós reorganizarmos a nossa vida, tendo como um fim último o céu, é diferente, a gente vai conseguir, aos poucos, sem que percebamos, crescer nas virtudes. Nós vamos crescer nas virtudes sem que percebamos. Por exemplo, tem pessoas, vamos pegar a juventude, tem jovens que vivem como se o fim último da vida dele fosse o final de semana, fosse a balada. Não é? Então o cara acorda na segunda-feira, põe no Facebook, ih, segunda-feira. Terça-feira, ixi, ainda é terça. Quarta-feira, opa, tá quase lá. Quinta-feira, eba, é amanhã. Sexta-feira, hashtag partiu, balada, não é assim? Então o cara vive como se o fim último da vida dele fosse aquele final de semana. Então ele passa o final de semana, ele se preenche naquilo ali. Vamos usar o termo contemplação. Ele contempla aquilo, porque contemplar é quando aquilo que a gente detectou como verdade tem algo em nossa vida. Alguma consequência em nossa vida. Então ela curte, então o fim último, a finalidade da vida dela acaba no final de semana e volta segunda-feira de novo. Aquela luta, depósito de todas as energias, para quê? Para chegar ao final de semana de novo. Vocês entenderam? Como se o fim último fosse o final de semana. Eu já vivi assim, por isso que eu dei esse exemplo. Então a gente não tem hora de chegar sexta-feira. Então nós vivemos para a sexta-feira. Ou então aquela pessoa que tem como fim último, meta da vida, vocês estão me entendendo, gente? Trocar de carro no final do ano. Então o cara trabalha em janeiro, deixa a economia, fevereiro, aí no fevereiro ele percebe que ficou um pouquinho para trás, então ele faz hora extra e todas as energias dele, a meta da vida dele, a força, a vontade, a sensibilidade, as faculdades da alma, tudo estão em consonância com esse fim último. Eu tenho que trocar de carro, tenho que trocar de carro, tenho que trocar de carro. Aí chega dezembro, com muito suor, ele troca aquele 147 por um Passatão. Aí o cara respira. A contemplação, puxa vida, consegui. Aí ele fala assim, pô, mas 2018 também tem que trocar de carro de novo. Então ele começa em janeiro de novo a se esforçar. Então a finalidade última daquele homem, toda a energia que ele está colocando, a vida piedosa, né? Ele tem piedade, vida piedosa apenas para isso, que é um esforço para isso. Vocês estão me entendendo? Aí ele troca de carro de novo. Ou então, se eu podia usar vários exemplos, trocar de mulher, trocar de né? Ninguém vai satisfazer nossa alma. Ninguém satisfaz. Santo Agostinho ensina isso, nós pregamos muito isso no apostolado. Se você ler o livro Confissões de Santo Agostinho, uma das primeiras páginas ele fala: fizeste-nos para vós, Senhor, e aí? E o meu coração não descansará enquanto não repousar em vós. Então, quem vai preencher nossa alma, meus irmãos? É nosso Senhor. No céu. Aqui, já dizia Salve Rainha, é vale de lágrimas. Só que nós podemos antecipar o céu aqui, vivendo com piedade, entenderam? Então, eu lembro quando eu casei com a Michelle, que nós conversamos isso. Nós casamos conscientes de que eu não posso fazer ela feliz, de que ela não pode me fazer feliz nunca. Nós casamos assim. Amor, você sabe que você não pode me fazer feliz, você não pode me completar, né? Sei. Nós somos defeituosos. Se eu casar com a Michelle esperando que ela vai me completar, eu tô ferrado, porque ela não vai me completar. Pior eu completar ela. Entenderam? Não é só Deus, meus irmãos. Então, esse esforço, que eu incluí aqui no ensinamento de Santo Tomás, é um esforço para nós sermos felizes. Felicidade é sinônimo de santidade de vida. Eu nunca vi um santo reclamar. Alguém já viu algum santo escrever um livro, final do santo reclamando? Alguém viu um livro de Santo Antão, antes da morte? Não valeu a pena viver 122 anos no deserto. Foi ruim. Ah, não. Era chato demais. Não aparecia ninguém.
Ao contrário, ele não queria que aparecesse ninguém. Se aparecesse alguém, ele ia mais fundo do deserto. Cada vez que aparecia alguém, ele ia mais fundo do deserto, porque ele queria vida de nômade mesmo. Ele queria vida penitencial. E o povo hoje em dia, os modernistas, né? Os modernistas, vai falar, vou usar o termo com todo respeito, vai falar para um padre modernista que você quer, padre, eu quero rezar as 1000 Ave Maria todo dia. Ah, meu irmão, ele vai te falar, não, isso é desequilíbrio. Isso é um desequilíbrio. Não, isso é um desequilíbrio. Entendeu? Não que eles tenham culpa, mas é porque isso está encravado. Vida penitente hoje virou sinônimo de radicalismo. Compreendem? É ou não é verdade isso? Hoje em dia é light. Hoje em dia é aquela coisa, não. Eu fui pregar no encontro uma vez, o Robson tava, né? Aí um seminarista veio falar comigo. Pra que vida? Pra que sofrimento? Pra que vida penitente? O único sacrifício foi na cruz. Né? Como se Jesus na cruz, né? Lógico, ele levou todos os nossos pecados, nossos sofrimentos, claro. Mas, poxa, o meu sofrimento, eu quero falar sobre isso com vocês, está unido à cruz de Cristo. A minha penitência não é porque eu gosto, eu sou masoquista. Né? Vou fazer um jejum, né? Não porque eu não gosto de comer, porque isso faz bem para mim. Não, eu faço aquela penitência por amor a Deus. Isso é focar em um fim último do homem. No verdadeiro fim último do homem. Então, o que Deus nos chama para essa vida de santidade, irmãos? Na prática, eu estou falando aqui. Vocês estão entendendo? É na prática. Eu vou reorientar toda a minha vida, então, não naquele Passat no final do ano. Eu vou reorientar minha vida não naquele... Qual foi o primeiro exemplo que eu usei? Do final de semana. Eu vou reorientar toda a minha vida no fim último do homem, que é o céu. Então, por exemplo, eu não vou tomar essa atitude porque eu vou desagradar o coração de Deus. Eu estou na faculdade, eu vou ser um médico. Então, eu vou reorientar isso sobre o fim último do coração de Deus. Eu vou ser o melhor médico cristão que existe. Eu não vou ser apenas um médico para ganhar dinheiro. Eu vou ser um médico, vou ganhar dinheiro, só que eu vou ser o melhor médico. E eu vou ser um médico segundo o coração de Deus. Vou ser padre, vou estudar 8 anos de seminário. Eu vou ser o melhor padre, segundo a vontade de Deus. Porque eu oriento a minha vida de acordo com a finalidade última nossa, que é a verdade. Não existe outro fim, meus irmãos. Nós fomos criados por Deus, inclusive vai dizer o livro de Gênesis, a imagem e semelhança dele. Os animais não têm alma. Tem uma alma lá, mas é uma alma que não é eterna. O que nos diferencia dos animais, parece que é tão igual, né? Mas o que nos diferencia dos animais é que Deus nos deu uma alma. Deus nos deu uma alma eterna. O corpo vai passar, gente. O corpo... Vou repetir aquilo que eu repito milhões de vezes. É uma frase do C.S. Lewis. Nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma que tem um corpo. Amém? Nós somos uma alma que tem um corpo, não um corpo que tem uma alma. O corpo vai passar. Só que a alma tem que ser alimentada. E nós alimentamos a alma com a oração, com a vida da graça, com a penitência, com a súplica, com a vida de piedade, participando dos sacramentos, combatendo o bom combate, lutando pela moral cristã. É isso que nos faz piedosos e de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? Então, se eu estou fazendo faculdade de carpinterologista, eu vou ser o melhor carpinterologista do mundo. E vou usar minha profissão para agradar a Deus. Eu lembro quando eu fazia reunião na Renault, é bom que o Denilson estar aqui porque ele era da equipe minha, né? O Denilson sabe que eu falava sempre. Eu citava São José Maria Escrivá direto nas reuniões de gerente que eu fazia lá. Porque, irmãos, eu falava assim, gente, isso aqui, eu não estou aqui apenas para ganhar dinheiro. Estar aqui trabalhando é uma forma de eu honrar a minha família, de eu honrar as minhas dívidas, que não são poucas, e de eu honrar a Deus. É por isso que eu não vou procrastinar em um trabalho, é por isso que eu não vou fazer um trabalho mal feito. E o Denilson sabe disso. Nos tempos que eu fiquei na Renault como gerente, eu só contratei cristão. Uns meia boca, né? Mas contratei uns cristãos. Até um pastor protestante eu contratei, que inclusive hoje, de homem qualidade, ele é vendedor de carros. Porque os cristãos são diferentes, você entendeu? É diferente. Se nós vivermos segundo essa meta, assumindo o chamado de sermos santos, não é fácil, gente. Olha, eu nem deveria estar pregando isso para vocês aqui, porque eu sou o pior de todos, gente, tá bom? Que fique claro isso, registrado. Eu sou o pior de todos aqui. Mas é luta. Então eu tenho que reorientar a vida em comunidade para o coração de Deus.
O fim último meu não é trocar de carro. Isso é bom, vai acontecer. Tomara que você troque mesmo. Né? A minha finalidade última não é um final de semana. Cara, vai ser muito bom o seu final de semana. Você vai vir aqui na sede, carpir, roçar e vai tomar uma coca com nós aqui, tomar um tereré. O seu final de semana vai ser uma bênção, mas a sua vida não vai acabar em um final de semana. Inclusive, nossa vida nunca vai acabar, tá? Porque, como disse também o C.S. Lewis, né? A verdadeira vida ainda nem começou, hein? O que nós estamos vendo são apenas sombras da verdadeira vida. Isso é muito bonito, porque é um chamado que Deus nos faz a sermos santos. Imagine se, lá no Congresso Nacional, vamos usar o termo da política que está no auge, né? Se na Presidência da República, na Câmara dos Deputados, no Senado, só tivessem homens que colocassem as suas energias, as suas forças, a sua meta para agradar o coração de Deus. Imagine o que era esse país. Né? Imagine na escola dos nossos filhos, os professores, que dão aula por quê? Porque querem agradar a Deus, querem formar crianças com virtudes. Imagine. O que falta hoje, gente, eu falava isso em um grupo do WhatsApp que eu estou de fundadores. O que falta não são lideranças. Líder se levanta a todo momento. Líder, você pode ver, tem pessoas que se levantam. Tá na alma a liderança. O que falta são líderes virtuosos. Líderes que assumem o chamado à santidade. Líderes que querem fazer um bem comum. E para fazer o bem, tem que ser santo. Ou ao menos perseguir esse chamado. Você entendeu? Perseguir. Porque quem só faz o bem, quem ama e se esforça, e coloca suas energias, e coloca sua vida, e evita o pecado, para se encontrar um dia com o sumo bem. Como dizem os filósofos gregos, né? Nunca falaram que existia Deus, né? Alguns filósofos gregos. Só que eles falavam assim, mas existe um sumo bem. Existe um motorzinho, um motor inamovível, né? Depois Santo Tomás pega e ensina sobre isso. Então, o que o catecismo... Claro que eu coloquei uma pitadinha de ensinamento tomista aqui, mas é isso que quer nos levar a uma vida contemplativa. Tá bom? Aí, continuando. Os leigos, nós, entregues a Cristo e unidos pelo Espírito Santo, estão maravilhosamente chamados e preparados para produzir sempre os frutos mais abundantes, do Espírito. Com efeito, todas as suas obras, eu já falei tudo isso, tá? Todas as suas obras, orações, tarefas apostólicas, a vida conjugal e familiar, o trabalho diário, o descanso espiritual e corporal, se realizadas no Espírito, inclusive as moléstias da vida, as dificuldades da vida, se assumidas com paciência, se convertem em sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, que são, olha que bonito agora, que são oferecidas com toda piedade a Deus na celebração da Eucaristia, unindo-se à oferenda do corpo do Senhor. Desta forma também os leigos dão glória a Deus em todas as partes, por meio do seu bom exemplo, consagrando o próprio mundo a Deus. Isso é lindo, cara. O arcebispo Fulton Sheen, devia ser canonizado esse homem, né? Ele é venerável agora, ainda, né, Deus? Ele é um venerável. Ele ensina que na missa tem uma grande cruz, porque a missa é o sacrifício de Nosso Senhor. Toda missa tem uma grande cruz do Calvário, né? Porque Jesus está sendo sacrificado na missa, né? De uma forma incruenta, sem sangue, sem dor, você não ouve grito, você não vê sangue, nada. Mas Jesus é imolado no Calvário na missa. Aliás, é o único Calvário. E naquela missa, nós, como diz aqui, nós levamos as nossas cruzes, para unir nossas cruzes com aquela cruz do Cristo, com aquela grande cruz. Então, cada vez que eu vou à missa, eu levo a minha cruz. E que hora que eu coloco minha cruz? Eu finco minha cruz no presbitério lá, na hora do ofertório. E parece que o ofertório na missa é a hora do recreio, né? É uma coisa de louco. Parece que é a hora do recreio no ofertório na missa. Aquela hora é um momento muito importante, porque ali, com aquele pão, com aquela espécie do pão e do vinho que entra, vocês veem que tem igreja que vai uma criancinha que leva para o padre, outros lugares é um casal que vai, ou o próprio acólito. Aquilo somos nós. Nós estamos naquela espécie ali. O vinho, que se torna sangue
e o pão que se tornará corpo de Cristo, ali sou eu sou oferecido ali. No ofertório eu me ofereço juntamente com o Senhor na cruz. A minha cruz está lá. Então no ofertório é a hora que eu tenho que falar para o Senhor, eu me ofereço também para morrer junto com o Senhor na cruz. E eu coloco todas as minhas cruzes diante dessa grande cruz que é o Senhor. O que o catecismo me ensina é isso. Mesmo nas mazelas da vida, nas dificuldades, se suportadas com paciência e unindo isso... Está ficando cansativo, irmãos? Unindo isso no coração, unindo isso ao sofrimento de Cristo, nós encontraremos então virtudes dentro disso aí. É muito mais fácil passar a vida penosa. Aí continua. De maneira particular, os pais participam da missão de santificação, impregnando de espírito cristão a vida conjugal e procurando dar educação cristã aos filhos. Educar os filhos no cristianismo, na fé cristã. Educar os filhos para o fim último do homem. Educar os filhos para a verdade, para a contemplação da verdade. Né? Nós vamos formar então cidadãos cristãos, cidadãos de bem, cidadãos que também sentem um chamado à santidade. Gente, vocês perceberam que o que falta no mundo não é dinheiro? Hein? O que falta no mundo é santos. Nós temos aí alguns santos que são contemporâneos, né? São João Paulo II, São João XXIII, Santo Padre Pio, né? E agora, deles para cá, nós seremos os próximos santos. Putz! Meu Deus! Cara. Bom, ao menos o chamado nós temos, né? Eu não sei se eu vou chegar lá, mas nós temos um chamado, nós temos que nos esforçar para alcançar esse fim útil. Aí continua aqui para concluir essa parte. Para nos santificar em nossa vida cotidiana, precisamos crescer na vida espiritual. Sobretudo através da oração, ao tripé. Crescer na vida espiritual através da oração, da mortificação, do sacrifício e do trabalho. Né? Então, esse documento aqui, ele vai explicar então como que a gente cresce na vida espiritual com esse tripé. Através da oração, que é indispensável, né? A oração é o oxigênio da nossa alma, não tem como. A gente percebe que a gente peca mais, cai mais, erra mais, bate mais a cabeça quando a gente está sem oração. Não sei se com vocês é assim, mas parece que é quando a gente está sem Deus, sem confessar, sem participar dos sacramentos, a coisa desanda mesmo. Aí vamos lá, vamos adiantar a coisa aqui para nós irmos para a conclusão, para não aborrecer vocês aí. Primeiro, vida de oração. O texto diz assim, convém orar todo o tempo e não desanimar. Todo o tempo. Se Deus é vida para nós, não devemos estranhar que nossa existência de cristãos seja entretida com a oração. Porém, não penseis que a oração é um ato que se cumpre e logo se abandona. Isso aqui a gente estudou também com Santa Teresa d'Ávila, né? O justo encontra na lei de Javé, do Senhor, sua complacência e tende a acomodar-se a essa lei durante o dia e durante a noite. Acomodar-se a essa lei. Pela manhã penso em ti, olha que bonito isso. E pela tarde se dirige a ti a minha oração, como o incenso. Toda a jornada pode ser tempo de oração, da noite à manhã e da manhã à noite. Mais ainda, como nos recorda a Sagrada Escritura, também o sono deve ser oração. Quer dizer, é oração a todo momento. Né? A vida de oração deve ser fundamental. Isso aqui é bacana. A vida de oração deve se fundamentar, ademais, em alguns momentos diários, dedicados exclusivamente à relação com Deus. Momentos de colóquios sem ruído de palavras, junto ao sacrário sempre que possível, é claro, para agradecer ao Senhor essa espera, e tão somente de 21 séculos. Já pensaram nisso? Eu não sei, eu não tinha... Aqui o texto está nos chamando, o catecismo está nos chamando a procurar um tempinho durante o dia para agradecer a Deus por 21 séculos de espera da volta do Senhor. Olha que profundo isso. Eu acho que eu nunca rezei nesse sentido aqui. Agradecer a Deus por 21 séculos de espera. Mais de 2000 anos de espera
da parousia, da volta de nosso Senhor. Isso é profundo demais. Oração mental é esse diálogo com Deus, de coração a coração, em que intervém toda a alma, a inteligência e a imaginação, a memória e a vontade, que são as faculdades da alma, né? Uma meditação que contribui para dar valor sobrenatural à nossa pobre vida humana, à nossa vida diária, corrente. Eu vou seguir, depois eu faço um catadão aqui, só para a gente fixar isso na alma, tá bom? Aprendemos a orar em certos momentos, escutando a palavra do Senhor e participando de seu mistério pascal, a missa, né? Porém, a todo momento, nos acontecimentos de cada dia, seu Espírito nos oferece para que faça brotar a oração. De alguma forma, o Espírito Santo vai nos provocar a rezar. De alguma forma, o Espírito Santo. Claro que a oração por excelência, meus irmãos, a oração nossa mais eficaz é a missa. A missa é tudo. É por isso que é pecado grave não ir à missa ao domingo, assim, né? Temos que ir à missa aos domingos, todo domingo. Quem não vai à missa a um domingo, faltou um domingo, já comete um pecado grave. Não vai deixar de ir à próxima missa, é claro, né? Mas é bom procurar um padre, se confessar para voltar a comungar, para voltar a participar dos sacramentos, né? Depois eu falo sobre isso. Aí, para concluir a vida de oração. O ensinamento de Jesus sobre a oração, dirigida ao nosso Pai, está na mesma linha que a da providência. O tempo está nas mãos do Pai. O encontramos no presente, nem ontem, nem amanhã, mas apenas hoje. Aí cita aquele texto de, acho que é Lucas, né? Oxalá, Atos, não sei, não lembro. Oxalá ouvireis hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, qual que é a proposta para nós, irmãos? Porque isso aqui não é apenas uma formação, é um plano para a vida. A proposta para nós aqui, para mim, é nós termos esse entretenimento da alma com Deus. Aquela oração tete a tete com Deus. Onde nós sentimos mesmo, porque dá para sentir isso. Onde nós sentimos que a nossa alma está sendo refrigerada pelo Senhor através da oração. E aqui o texto nos deixa bem claro que não importa a hora, não importa o momento, inclusive não é o ontem e nem o amanhã, é o hoje. Né? É claro que Deus, como diz o texto aqui, Deus ele é atemporal. Né? Deus vive em Kairos, não tem relógio, lá não tem tempo, não tem espaço. Né? Mas nós vivemos no Kairos, nós vivemos no tempo. Né? Nós estamos vivendo a vida temporal. Então nós temos horário, temos dias. Né? Deus não. Por isso que Deus se coloca em qualquer tempo que nós estamos, porque Deus não trabalha com o tempo. Ele é atemporal. Ele já trabalhou no nosso ontem e trabalha do mesmo jeito no nosso hoje. Porque basta de nós tempo. Basta de nós, então, colocarmos o tempo para que Deus trabalhe. Não importa a hora, porque ele é atemporal. O tempo que você der para Deus é o tempo que ele vai trabalhar. E o texto diz assim, ó. Da manhã ao entardecer, do entardecer ao amanhã. E além disso, quando eu durmo, eu também rezo. Então quer dizer, é ter uma vida de contemplação. Claro, gente, olha aqui. Isso, vamos ser realistas aqui, tá bom? Isso é um projeto de vida, irmãos. Tá bom? Os santos, no mínimo, chegaram à terceira morada, né? Que nem a gente estudou sobre as moradas de Santa Teresa d'Ávila. No mínimo, os santos chegaram à terceira morada. Santa Teresa d'Ávila fala de mais 5, né? Mais 7, mais 4. Ela é mística, né? Então, claro que para termos isso, como Dom Bosco, né? Dom Bosco, eu fiz um curso com o Padre Paulo que fala que ele não tinha aquele negócio de parar para rezar. A vida dele era uma oração. Ele vivia em oração a todo tempo. Ou nós pegávamos o Santo Padre Pio, né? O tanto de terço que aquele homem rezava. Ele ficava o dia todo tendo confissão. 24 horas no confessionário tendo confissão. Só saía para celebrar a missa e voltava para o confessionário. Homens extraordinários. E pergunto para eles se eles foram infelizes. É isso que eu quero dizer. O chamamento à santidade, meus irmãos, derruba todos os argumentos deste mundo. Derruba todos os argumentos desse mundo. De que se embriagar é bom, de que se drogar é bom, de que se prostituir é bom. Todos os argumentos deste mundo de prazeres, prazeres passageiros, são derrubados com o chamamento à santidade, porque não é um prazer passageiro, é um gozo eterno.
É a vida eterna. Então, para nós então começarmos então a isso, nós temos que fazer o quê? Ter vida de oração. Temos uma horinha para rezar lá, um tempinho para rezar, falar com Deus, né? E ir crescendo na vida da graça então. Né? Eu começo a rezar, já estou na primeira morada. Ó, eu me confessei, irmão, eu estou na primeira morada, viu? Confessei, estou na primeira morada. Inclusive, não vejo a hora de me confessar para voltar para a primeira morada. Quando eu me confesso, eu estou na primeira morada. Então, a partir da confissão, ou você que já está em estado de graça, a partir de uma decisão, de um propósito, não, eu vou começar a rezar. Se vocês veem meu celular, hoje, não que eu obedeça a tudo, tá bom? Mas meu celular tem despertador para levantar, oração da manhã, descanso, ângelos, Santa Missa à tarde, né? Que eu tenho vontade de ir na missa à tarde na matriz, mas quase nunca dá. Aí depois tem descansar, Santo Terço, exame de consciência e dormir. Porque é uma forma de... alertou. Bom, agora é o Ângelus. Inclusive o Ângelus é o Papa Bento XVI rezando o Ângelus. Então eu já rezo com o Papa, entendeu? Começa na minha... Só que em latim. Começa lá na... Deu meio-dia, já começa. Regina Celi, letare, aleluia. No tempo pascal não é o Ângelus, é o Regina Rainha do Céu. Então eu rezo com o Papa, irmão, já. Né? Ou a gente para, vai lá e reza a oração. Isso é uma dica prática para você, se você quiser também. Não que eu obedeça tudo isso, porque eu sou o pior de todos, como eu disse para vocês. Eu sou o pior de todos os infiéis. Eu sou o pior de todos os servos de Nossa Senhora e de Nosso Senhor. Mas existe um esforço, entendeu? Então é isso. Vida de oração. Beleza, gente? Mole, não é não? Vida de sacrifício. Isso aqui você falava de sacrifício, pouco corre, né? Vida de sacrifício, ó. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não há santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Não tem jeito. O progresso espiritual implica luta e mortificação, que conduzem gradualmente a viver em paz e no gozo das bem-aventuranças. Aquele que sobe não cessa nunca de ir de começo em começo, mediante começos que não têm fim. Jamais o que sobe olha só, jamais o que sobe deixa de desejar o que já conhece. Eu quero explicar isso aqui. A vida de sacrifício, ela é feita de muitos recomeços, entendeu? Não é feita apenas de um começo. Não, ela é feita de vários recomeços. Eu caí, eu começo de novo. Eu caí, então, a vida de sacrifício, ela é um eterno recomeço. É uma vida de recomeços. Né? E vai dizer aqui no finalzinho, jamais quem conheceu o alto, quem conseguiu evoluir, conhecer o topo, quer ficar aqui embaixo. Então, se nós estamos adentrando as moradas do castelo do coração de Nosso Senhor, se nós chegamos lá em cima e estamos bem, chegamos um tempo que conseguimos ficar um tempão em estado de graça, evitando o pecado mortal, e para isso com sacrifícios. Por exemplo, se eu for por esse caminho aqui, eu sei que eu vou pecar, eu vou evitar o pecado, então eu vou pela outra rua. E sozinho, só você, sem ninguém saber. Né? Ou então, na questão da modéstia e do olhar, né? Poxa vida, aquela situação, aquela roupa, aquela veste, me tira... eu peco contra a minha pureza. Então sozinho, sem ninguém ver, só você e Deus, aí é mais difícil. Eu, por amor a Deus, eu renuncio e viro para o outro lado. Né? Esse é um sacrifício do dia a dia, meus irmãos. Não é que eu vou colocar um cilício aqui, apertar o cilício e vai sangrar minha perna. Isso é muito virtuoso para os celibatários. Né? Não, é o sacrifício do dia a dia, é um plano para a vida. Quem está lá em cima, quem um dia conseguiu chegar em estado de graça, rezando todo dia, meu irmão, rezando todo dia, lendo a palavra todo dia, meditando na palavra, lendo livro de espiritualidade, rezando terço diário, tendo uma vida de oração, não consegue ficar lá embaixo. É por isso que com o sacrifício ela vai conseguindo subir degrau de novo. É recomeço, cair, recomeço. Cair, recomeço, recomeço, recomeço. É vida de sacrifício, é combate espiritual. Antes da vida de oração, lembra que nós falamos sobre isso? Antes da vida de oração, o combate espiritual pressupõe a vida de oração. Não adianta. Não adianta. Para não me estender nisso, vamos continuar. Ouçamos o Senhor que nos diz: quem é fiel no pouco, também é no muito. E quem é injusto no pouco, também é no muito. E como se Deus nos recordasse: luta a todo instante,
nesses detalhes. Pequenos em aparência, mas grandes perante os meus olhos. Vive com pontualidade o cumprimento do dever. Agrade a quem precisa, mesmo que tenhas a alma dolorida. Dedica sem desvios o tempo necessário para a oração. Socorre quem te procura, pratica a justiça, ampliando-a com a graça da caridade. Isso aqui o cara conseguiu viver a virtude da caridade em plenitude. Tudo aquilo que eu disse é no dia a dia, gente. É no dia a dia socorrer um irmão que está precisando de oração, aconselhar um irmão que está precisando de um conselho, exortar um irmão que está precisando de ser exortado, sabe? Aceitar a correção, aceitar a exortação que é mais difícil. São sacrifícios do dia a dia. E isso vai fazer a gente crescer na vida espiritual. Até coloco como contextualização a doença, por exemplo. Nós vamos pedir a cura daquela doença sempre. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para aquela doença. Só que se faça a vontade de Deus. Se aquela doença é para salvação da alma, porque a gente não sabe os mistérios de Deus, mas se aquela doença é uma doença para salvação de alguém, ou da própria pessoa que vive aquele sofrimento, é virtuoso. Então, sofre com paciência. E vamos pedir a cura, vamos pedir a Deus que haja. Mas, Senhor, se for da sua vontade para a salvação das almas, cura. Se não, Senhor, é melhor ir para o reino de Deus, faltando uma perna, do que ir para o inferno com todos os membros completos, como ensina nosso Senhor, não é isso? Estou colocando o contexto mais difícil aqui, o contexto do sofrimento mesmo, sabe? Sofrimento. Nós podíamos colocar aqui o sacrifício. O que é o sacrifício? Eu me sacrificar por outro, que dói. Por exemplo, a Michelle se sacrifica direto pelo Caio. A Michelle se sacrifica direto pelo Caio. À noite, sem sono, sacrifica o sono dela para ficar com o Caio. Eu poucas vezes faço isso. É sacrifício para o outro, entendeu? Isso faz crescer na vida espiritual. Quando fazemos isso e colocamos isso, lembram? Do fim último. Fazemos isso porque o nosso fim último é Deus. A finalidade última do homem é a contemplação da verdade. É o céu. Gente, a solução para os problemas do mundo está aqui nessa pregação, ó. Nessa formação. Vamos lá para a gente não estender. E por fim, a vida de trabalho. Não tem água nessa casa, né? Pega água do torneio primeiro, por favor, mesmo, secretário. Você não buscou a geladeira que o Jefferson e a Cíntia doou, pô? Tá recaindo esse apostolado mesmo, hein? Nem tereré não tem na formação, cara. Quando a gente tava na paróquia, tinha. Gente, ó. Eu sei que vocês estão me olhando tudo assim, ó, tá? Então deve tá bom. Vocês estão me olhando assim, ó. Tanto que eu faço assim? Acho que esse piso você tá com labirintite. Viu? Podem me interromper a todo momento, tá? Se querem perguntar alguma coisa ou fazer um comentário, tá? Eu falei só agora, no final, pra vocês. É muito bom, porque aí vocês não fazem nada. Brincadeira, podem interromper sim, não tem problema. Depois a gente vai fazer um tempinho de prática. Ó, vida de trabalho então, para concluirmos. Esse tripé. O homem foi criado para trabalhar. O trabalho humano... Está bem? Está bem, irmão? Está bem mesmo? Ô, louco, falei, meu Deus, agora... O trabalho humano procede diretamente de pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar, unidas e para mútuo benefício, a obra da criação. Ó, é para isso que é o trabalho. Dominando a terra. O trabalho é, portanto, um dever. Se alguém não quer trabalhar, Deus abençoe. O trabalho, então, é um dever. Se alguém não quer trabalhar... Cadê? Aqui. Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Isso está na Bíblia, né? É Bíblia. Você falar uma coisa, irmão? Tá viajando, né? Tô viajando na realidade. Eu até sei o que você pensou, cara. Eu pesquei uns pão de mortadela aí que ele tá pensando. Tá ferrado agora. Se alguém... Pô, nem fala sobre isso. Ó, o trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Pode ser também redentor. Ó, o trabalho é redentor. Suportando o peso do trabalho em união com Jesus, o carpinteiro de Nazaré e o crucificado do Calvário, o homem colabora de certa forma, de certa maneira,
com o Filho de Deus em sua obra redentora, pelo trabalho. Mostra-se como discípulo de Cristo, carregando a cruz de cada dia, na atividade que foi chamado a realizar. O trabalho pode ser um meio de santificação e de animação das realidades terrenas no espírito. No trabalho, a pessoa exerce e aplica uma parte das capacidades inscritas em sua natureza. O valor primordial do trabalho pertence ao próprio homem, que é o seu autor e destinatário. Agora olha aqui, ó, isso é importante. O trabalho é para o homem, e não o homem para o trabalho. Amém? O trabalho finaliza. O trabalho é para o homem, não é o homem para o trabalho. Isso aqui tira e arranca toda aquela questão de escravidão, trabalho forçado. Não, não. O trabalho é uma forma de honrarmos a Deus. Por quê? Aqui nós terminamos o texto, tá? No início, foi dito isso. E quando Deus nos criou, né, ele disse isso. Né? Ele criou toda a terra, não foi isso que ele fez? Ele criou tudo bonitinho, até antes de criar o homem. Pode chegar, irmão. Senta aqui com nós. Puxa uma cadeirinha aí pro irmão. Ô querido, senta aí, irmão, senta aí. Senta aí. Chegou na hora certa. Então, a gente tá numa reunião aqui, amigão. Tá de formação, estamos em oração, tá bom? Seja bem-vindo, filho. Por quê? Deus então criou tudo pra gente. Até antes de criar o homem. Até antes de criar o homem. Deus fala, criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou os animais, criou os abismos, criou tudo. Aí só depois que tudo estava pronto, que ele viu que tudo era bom, aí ele falou, então criamos agora. Aí ele chama a Trindade, né? Lá em Gênesis fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é eu criei o homem, não. É o dedo de Deus isso. Ele fala, que faça-se, é sempre o faça-se, né? Faça-se a terra, faça-se. É meio igual o Fiat de Nossa Senhora, né? Faça-se em mim, né? Deus cria o mundo e Nossa Senhora faça-se, Fiat. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ela traz então Nosso Senhor para a salvação do mundo criado, né? Das almas desse mundo. Depois tudo está pronto, Deus então vai criar o homem e a mulher. Tira lá cria primeiro o homem, né? Olha para o homem e fala, vixe, ele está muito sozinho, né? Lá no Jardim do Éden. Ah, eu vou criar uma companheira para ele. Vai lá pegar uma costela dele. Eu vi um pregador falando uma vez muito bacana, achei muito bonito isso. Por que foi a costela? Ah, porque é para a mulher ficar no meio, né, do homem. Não tirou do calcanhar para não ser rebaixado, nem da cabeça para não ser acima, para ficar no meio, né? A submissão da mulher para o homem é outro assunto, claro, mas é uma submissão evangélica, né? Uma submissão familiar, né, conjugal, mas isso é outro assunto. Depois Deus então cria o homem e Deus fala o que para o homem? Primeiro ele fala para a mulher, ó, multiplicai-vos, enche a terra. Aí depois ele fala, ó, aí vai lá, come aquela fruta lá, que eu fiz um estudo teológico e filosófico da fruta, eu descobri que é uma jaca. Então, fiquei sabendo que é uma jaca. Eu mesmo descobri isso aí. Estudei profundamente e descobri que é a jaca. Então come a jaca, aí o pecado entra, não, a primeira coisa que o pecado rolou, Deus colocou uma enxada para Adão. Botou uma enxada e ele falou, vai, agora você trabalha e honra os seus frutos agora. Claro que é brincadeira, gente. Eu fiz uma contestação, até fora da realidade, claro. Mas Deus cria tudo e fala para o homem, cuida. É isso que eu queria dizer. Eu brinquei, é claro. Deus cria tudo e fala, cuida, é teu. É por isso que a questão ecológica, não estou entrando aqui naqueles ecologistas radicais e fanáticos e loucos, né? Que você não pode quebrar um ovo de tartaruga, você vai preso, mas você pode abortar um feto inocente, indefeso, que não é crime. Querem liberar essa desgraça desse assassinato. Né? Estou falando desse ecologismo. Estou falando do seguinte, é que nem aquela recente carta do Papa sobre isso. Como chama mesmo, gente? Vocês lembram? Não. Para você ver agora uma encíclica sobre a ecologia, muito sensato, muito bom, falando da criação. Né? Nós temos que cuidar do bem comum. Então, o nosso trabalho, que também está nesse tripé de vida de santificação, de chamada à santidade, nós trabalhamos para colaborar até na obra redentora de nosso Senhor. Então eu trabalho para produzir. Eu não faço greve só.
Eu não faço só greve, eu não faço só passeata, eu não fico invadindo terra. Não, eu faço o quê? Eu trabalho para comer. Entendeu? Eu não fico sonhando que isso aqui vire uma Cuba, que eu seja bancado pelo Estado em tudo e não tenha um pingo de liberdade. Não, eu trabalho para comer. Eu trabalho para honrar minha família. Eu trabalho para honrar a Deus. Eu produzo, entendeu, gente? Eu produzo. Quando o Denilson digita uma garantia lá, e faz uma garantia certinha digitada, e devolve a peça bonitinha, né? Nem precisa talvez fazer outra peça daquela, porque aquela já deu certo. Evitou de fazer mais uma peça, né? Já ajudou o meio ambiente aí, entre aspas, vamos falar isso. Quando o Danilo está lá arrumando o computador, né? De uma forma ou de outra, nós trabalhamos para colaborar com a obra redentora de nosso Senhor. Nós estamos ajudando. Gente, e se nós tivermos essa mentalidade, que eu estou trabalhando num contexto não apenas de ganhar dinheiro, claro que ganhar dinheiro é muito bom, e é necessário, é claro que nós trabalhamos para ganhar dinheiro, né? Claro que isso é óbvio, mas esse não é o fim último do meu trabalho, compreenderam? Não é a finalidade última do meu trabalho, apenas o dinheiro, não. A finalidade última do meu trabalho é eu agradar ao nosso Senhor e que esse trabalho me leve a contemplá-lo um dia no céu. É por isso que quando o trabalho às vezes fica pesado, fica difícil, repensa, irmão, é melhor você arrumar outra coisa. Eu fiz isso na Renault, eu fiz isso em várias gráficas. O trabalho se tornou pesado, eu já estava fazendo o quê? Eu estava procrastinando no trabalho, eu estava atrasando algumas obrigações. Eu chamei meu gerente geral, na Renault, vai até gravando isso, né? Eu falei, eu não estou mais com o mesmo pique, né, vamos dizer assim. Não estou mais me empenhando do jeito que eu me empenhava, e a verdade é essa, eu preciso sair, cara. Eu preciso sair porque eu não estou desempenhando mais um bom trabalho aqui, e eu sei que se continuar assim eu vou ferrar essa empresa. Eu era gerente, pô. Eu fiz o quê? Saí, montei meu barraquinho na minha casa lá, né, e estou trabalhando. Porque é uma forma também de eu agradar a Deus, honrar a minha família. É esse contexto que nós temos que levar para o nosso trabalho, gente. Abel, quando cuida... Nossa, esse talvez é o melhor exemplo, né? Abel, quando cuida de um idoso, né, dorme com ele, dá banho, ajuda. Gente, que obra de caridade maior do que essa? E Abel até fala, brincando às vezes, não morre não, porque senão eu perco o trabalho. Não morre não, dona, não sei o que lá, porque senão eu perco o trabalho. Reza pras almas. Gente, então, eu espero que vocês tenham pegado e entrado no espírito da coisa. Todos somos chamados à santidade, nós podemos antecipar tudo isso aqui, ó. É só esforçar. É buscar a Deus acima de tudo, é cumprir os mandamentos, evitar o pecado mortal, que futuramente a gente vai estar conseguindo evitar até os veniais. E a gente vai crescendo na graça de Deus, e vai trazendo as pessoas, e vai levando outras pessoas para esse mesmo caminho, e vai levando outras pessoas virão para o apostolado, virão receber formação, e vão entrar nesse mesmo ambiente que nós estamos, de agradar a Deus, de fim último do homem, e não fim último do mundo, não fim último do homem do mundo. Isso aqui vai passar, minha gente. Então, se eu coloco todo o meu combustível, minha energia, a minha inteligência, a minha vontade e a minha sensibilidade, que são as faculdades da alma, estão todas entregues a isso, que é passageiro, eu preciso então fazer o quê? Reorientar esse chamado. Eu vou reorientar a minha vida não para esse fim último, mas eu vou reorientar a minha vida à verdadeira finalidade última do homem, que é o céu, que é a vida eterna e que é a salvação. É isso. Esse é o nosso chamado à santidade. Claro que eu coloquei algumas coisas de Santo Tomás aqui, porque eu fiz propositalmente, para complementar isso aqui, para não ficar apenas esse texto. Mas é isso, irmãos. A gente até esqueceu de rezar a oração de Santo Tomás, né? Lembra? Mas é isso mesmo. Eu concluo por aqui. Vamos partilhar um pouquinho para depois a gente rezar? Alguém quer partilhar alguma coisa? Seria legal partilharmos, hein? Um de cada vez, por favor.